Pessoal, eu dei o início aqui na gravação, tá? Compartilhar nossa telinha aqui. Bom, galera, na aula passada, a gente fez, né, a análise do contexto aí da atividade 1. A gente já de quebra, já quase que finalizou a análise dela aqui, tá? Só ficou faltando as tomadas, de uso geral, tá? Que é de específico a gente já sabe, né? É só arbitrar aí a marca aí de um chuveiro aí, né? Inclusive, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu escaneei alguns, mas eu acho que tá lá no outra matéria. Deixa eu pegar aqui logo, para quando chegar a hora, a gente. Se eu não me falha a memória, tá aqui, ó, em manutenção elétrica predial e industrial. Isso mesmo, achei. Beleza, ótimo. Vamos lá, pessoal. Então, na aula passada, eu lembro que eu estava usando o rascunho. Esse aqui foi. Ah, não, esse aqui foi para aquela. Foi um outro rascunho que eu tinha feito. Eu lembro que a gente tinha feito na própria planta. Aí eu até deixei ela escrita aqui, ó, para não esquecer aqui. Isso, eu usei com as cotas, né? Eu já tinha dimensionado do banheiro, a quantidade de carga da cozinha. O já tinha feito do quarto um. Ó, bom. Sim, a gente finaliza a análise da atividade um aqui. Já vou abrir até a folha aqui. Eu vou fazer aqui, pessoal, rapidão aqui, ó. Que a gente testou aqui, ó. A gente não tinha testado, não. O que eu tô confundindo, pessoal, é porque eu atualmente tenho 6 ou 7 turmas que eu estou ministrando essa mesma atividade aqui, essa mesmo C. Não atividade, mas essa mesmo C aqui. E aí a de segunda-feira a gente tinha feito essa parte, revisado os cálculos, a nossa não. A gente já resolveu fazer direto o de iluminação, né? O, a contabilização da iluminação, o dimensionamento, a alocação de carga, né? E de tomadas. Isso mesmo. Vamos continuar ela, que aí a gente tira a prova dos 9 aqui. Que o exercício é só esse, ó. Você, dentro essa planta baixa aqui, né? Lembra que eu modifiquei o arquivo e eu pedi para a monitora, a Laura, colocar esse novo aqui, ó. Esse novo. Esse arquitetônico com cotas e áreas. Porque esse daqui, ó, não tem o perímetro, ou não tem o perímetro, não, não tem as cotas da medida do comprimento aqui, né, e da largura, tá? Que aí ajuda a gente no cálculo.
Aí eu só vou modificar aqui para a gente poder. Deixa eu ver como é. É porque quando eu mexo com o mouse. Ah, agora eu lembrei como é que faz aqui, ó. Você vem aqui em desenho. Você vem nesse laço aqui, a Lasso Tool, né? É igual lá no Photoshop. Um laço tool aqui, ó. Você pega todo. É porque quando você escreve com a mesa digitalizadora, você considera ela vira um vetor, mas na verdade é um desenho, tá? O vetor é um desenho. Deixa eu pôr aqui na página de página inteira, que aí eu vou conseguir. Deixa eu apertar Shift. Isso, agora foi. É porque ficou faltando aqui, ó. Aí você aperta Shift, seleciona o elemento gráfico que está faltando aqui, né? E aí agora você pode mover ele. Opa, ficou faltando, deixa eu ver, Shift novamente, ficou faltando aqui, ó. O volt ampere, tá? É, não tá movendo, não, tá muito pesado aqui. Eu- Tá muito pesado. Fazer o seguinte, pessoal, eu vou continuar fazendo aqui. É porque a ideia era eu fazer só naquele rascunho, né? E vamos continuar os cálculos aqui. Aí no arquivo original é só vocês continuarem o a preencher aqui, ó, porque é o circuito, tem um circuito um que o de iluminação, que já está o exemplo aqui, né? E tem o circuito 2 que são as tomadas de uso geral, né? E o 3 seria os específicos. Vou continuar onde a gente parou aqui. Vou tirar a marcação do. E fazia muito tempo que eu não fazia essa tarefa aqui. Agora eu lembrei como é que eu estava fazendo. Ah, lembrando que a gente tem que pegar nossa referência aqui, ó. Isso aqui é pro. A gente estava calculando para os pontos de tomada, né? Então, só revisando aqui, ó. A gente estava nos quartos, né? Que aí é dividir por 5, a cada 5 metros. A gente já tinha feito do quarto um, vamos fazer o do quarto 2 aqui, tá? Quarto 2 aqui, a área do Q2, né? Do quarto 2 é maior, né? É maior, né? Mas aí a gente sempre coloca maior ou igual para justamente a gente que a regra, se for maior ou igual, você para os primeiros, né? Para o primeiro ponto lá, você vai alocar, dependendo aí do. Se eu não- Ah, não, tudo é 100 volt ampere. Era só pro banheiro, cozinha, copa e semelhantes, né? São esses ambientes aqui, ó. Ó, banheiros, cozinhas, copas, copa, cozinha, área de serviço, cozinha,
traço área de serviço, né, lavanderias e locais análogos, né? É só esse que o primeiro deles você alocava 600 volt-ampere. Se ele tiver menor que 6 metros quadrados, você só coloca um de 600 volt-ampere, que foi o caso do banheiro, né? Já o caso aqui da cozinha, né, e dos análogos dela, o primeiro é 600 volt-ampere, né? E para o restante, né, aqui, ó. Ah, não, até 3 pontos, isso mesmo, ó. Isso aqui que eu tinha me esquecido, ó. No mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos. O excedente aqui, né, o que sobra, né, que no caso da cozinha foi o quarto ponto, né? Lembra que deu 3, alguma coisa aqui, ó, deu 3,124, né? O inteiro mais próximo é 4, então 4 pontos, né? Para os três primeiros, 600 volt-ampere, para o último, 100 volt-ampere, ou melhor dizendo, para os excedentes, né? Se fosse 10 pontos, né? Dos 10, eu teria 3, né, de 600 volt-ampere, e os outros 7 restantes, né, iam ser 100 cada um, tá? De carga alocada. Só fazendo esse recordar e viver. E para quarto, né? A gente viu que para quarto é normal, é por ponto, né? Tem a questão que se der número igual aqui, ó, que se der número racional puro, né? Você considera o inteiro maior que ele, né? E daí todos, para cada um deles, né? Se desse 10 pontos, você ia colocar 10 de 100 volt-ampere, tá? Então é isso, é só banheiros e cozinhas, né? Que tem esse negócio de dividir o perímetro por, se for maior ou igual a 6 metros quadrados, né? Dividir por 3,5 metros. E o resultado aí dessa divisão do perímetro por esses 3, esse fator de 3,5 e vai dar a quantidade de pontos de tomada de uso geral, né? Para os três primeiros, se tiver só três, vai ser só 3.600, né? E para o restante, 100 volt-ampere. Agora, quartos e salas é a mesma carga para todos, né? Não tem esse negócio dos três primeiros. E lembrando que é dividido por 5 metros, perímetro lá. Então, fizemos essa revisão aqui, né? Então, o quarto 2 a 11,09 metro quadrado, né? Então, é maior, né? Eu lembro que até, ó, eu até fiz questão de escrever aqui, ó. É melhor apagar, que fica mais fácil. Então, a área do quarto 2 igual a 11,09 metro quadrado. É sempre bom a gente pôr unidade de medida, viu, pessoal? Porque senão, ó, tá vendo que o critério é somar, é fazer o cálculo do perímetro, que é a soma dos lados, né? E depois pegar esse perímetro e dividir por 5, e esse cálculo vai dar a quantidade de pontos, né? Então você pega quantidades, né, de medidas lineares aí, né, metro, e depois vai dar a quantidade de ponto, né? Não, não dá um 3, poucos metros, né? Ou 4 metros. Então, é bom a gente colocar a unidade de medida para a gente ir exercitando na nossa mente isso. Então, 11,09 é maior, né? Ou igual, né? A 6 metros quadrados. Sempre é bom você fazer isso. O ambiente é quarto, né? Então, você calcula o perímetro desse ambiente. Então, é o quê?
é o quarto 2, né? 2 vezes 4,02 mais 2 vezes 2,64. E é sempre bom a gente colocar que é metro, é perímetro que você está fazendo, né? Aí, ó, isso aqui, ó, 2,64 metros. E vai dar um perímetro, né? Vamos lá, vamos fazer a conta aí. Aí eu tenho que apertar a segunda função aqui. Aí 2 vezes 4,22 ou 20. Não sei por que coloquei 22 aqui. É porque é o seguinte, pessoal, se você errar essa metragem aqui, a quantidade de tomadas, né, e consequentemente a quantidade de carga, ela vai mudar, né, vai modificar, né? Aí mais, eu estou colocando aqui dentro dos parênteses, justamente para não ter erro aqui, ó. Aí deu 13, um perímetro de 13,68 metros, tá? Aí sempre é bom, isso é bom para você estudar, viu? Perímetro dividido por 5, já que é um quarto, né? Então é 13,68 metros dividido por 5 metros. Aí você vai fazer aqui, ó. Aí dividido, né? O 13,68 por 5. Deu 2,736. Aí lembra que é o inteiro, até a gente abriu lá a NBR 5410, né? É o inteiro maior mais próximo, né? Ele é sempre é bom, ó. Esse aqui é o, é o símbolo do conjunto dos números racionais, né? 2,736 metros. Então, o inteiro maior mais próximo, né? Que o menor mais próximo é o 1, né? E o inteiro maior mais próximo é o 3. Aí eu coloco aqui como sinal do inteiro, né? Só para a gente ir lembrando, a gente exercitando a mente, né? Então temos 3 pontos. Beleza. Aí é igual eu expliquei. Eu não fui desenhando demais aqui, não, para não ficar bagunçado aqui. Então eu tenho 3 pontos. Você pode, aí, é igual eu falei, se for um projeto de alto padrão, vou chutar. Vamos supor que o guarda-roupa, sei lá, tivesse por aqui, ó. Aí você, por exemplo, e também você não vai começar colocando tomada aqui, não, né? Por quê? Porque atrás da porta, né? Eu já vi residência, inclusive já morei em residência, que além de ter tomada atrás da porta, tinha interruptor, viu? O eletricista chamava-se Pedubó. Aí tem, assim, aí dependendo do layout, né? Do layout aqui, da forma que como tá, se for de alto padrão, aí você vai modificar onde vai ficar. O programa, o Proelétrica, na hora que você seleciona a área, aí ele começa a brotar, ele faz esse cálculo aqui no algoritmo dele, né? E aí começa a aparecer, deixa eu diminuir aqui,
começa a aparecer as tomadas. Aí geralmente é assim, ó. Aí aparece aqui, sei lá, uma tomada aqui, são 3 pontos, né? Uma aqui, e aí lembra que é 5 metros, né? Então seria a distância linear, por isso que é o perímetro aqui, ó. De 5 em 5 metros eu vou ter essas tomadas. Eu tô chutando aqui, viu, pessoal? Não tô analisando nada. Aí vamos supor, aí na hora o Proelétrica aparece assim, né? Aí lembra que para cada um deles aqui eu tenho, né? Aí 3 pontos. E como ele é um quarto para ambiente de quarto e sala, né? A carga alocada é de 100 volt-ampere aí de potência ativa, tá? Ou seja, 300 volt-ampere. Então, ó, 100 volt-ampere para esse, mais 100, mais 100 volt-ampere para esse outro aqui, e mais 100 volt-ampere para esse outro. Aí lembrando, né, que igual eu fiz esse desenhozinho aqui, a distância linear aqui, ó, que o Proelétrica, o Alto que Ilumine considera é os 5 metros. Aí ele conta aqui essa distânciazinha aqui, ó, até dar os 5 metros aqui, ó. Daí você vai fazer o quê? Você vai modificar, né? Tem como, depois que você só seleciona o ambiente, pede para ele lançar os pontos de tomada, porque aí quando ele lança o ponto de tomada, automaticamente, para ele saber que são 3, no caso, se fosse o quarto 2, o algoritmo dele já faz essa conta que a gente fez aqui, né? E aí vai brotar 3 do nada, né? Infelizmente, eu conheci cadista que ele sabia mexer muito bem no programa, mas não, o programa é que vai falar aí. Eu falei, não, mas tem uma regra, existe uma regra aí. Ele, é o computador que define isso aí, ó. Você não define nada, não. Você é engenheiro Nutella. Escutei isso aí, viu? Não, você é Nutella aí. Você começou, esturdia, você começou a ser engenheiro aí, né? Você tá no telinha ainda. Mal sabia ele que é esse algoritmo é que cria aqui. E era o cadista, né? Infelizmente tem muita construtora que faz isso. Ela contrata o cidadão, né? Só cobra que ele tem pelo menos o segundo grau completo. Muitos eles nem cobram o segundo grau, cobram o primeiro grau. Aí, dependendo do nível de desespero, eles falam: Não, você sabe ler e escrever? Vem aqui que eu te dou um curso e você vai ganhar uma profissão, que é a de cadista, que é de desenhista. Aí eles pagam o seu curso, você faz lá, né, na empresa aí. Inclusive, a empresa que cria o software é que ministra esses cursos, né? Porque é de interesse dela. Ela vai e treina aquele cadista e daí ele vai, né? Ele vira só um robozinho ali, né? Que é só fazendo. Você pedir para ele fazer uma coisa fora do programa, ele não consegue dimensionar, não, tá? Agora tá faltando a sala. Isso, a gente deixou a sala por último, que ela era mais canseira. Eu vou fazer uma modificação aqui. Eu vou, para não pegar aqui eu vou fazer a linha de chamada aqui, ó, 600 volt-ampere, que é essa tomada aqui, né? E essa aqui do banheiro eu vou colocar aqui também, ó, 600 volt-ampere, né? Que aí não vai atrapalhar na hora da gente fazer o cálculo final aqui e arbitrar a quantidade de pontos para a sala, tá? Está quase finalizando aqui a análise da primeira atividade aqui. Eu vou ter que
esse rascunho aqui, eu vou ter que arbitrar mais espaço aqui, ó. Pôr mais uma folha aqui de espaço. Agora vamos fazer o da sala para pontos de tomada, né? Então, sala, a área da sala é igual a, já está aqui no desenho, né? 27,55 metros quadrados. Então, a gente constatou, né, que ela é maior ou igual a 6 metros quadrados. Então, se ela é maior, né, se ela é maior ou então ela é igual, né, o que que a gente faz? O cálculo do perímetro. Então, cálculo do perímetro, a sala tem, ó, 3,50 por, aí eu coloquei a cota bem aqui, ó, por 7,90. Então, duas vezes 3,50 metros, mas como são dois lados iguais, né? Então eu tenho que somar ele duas vezes aqui. Duas vezes 7 quanto que eu falo? 7,90. 7,90 metros. Beleza. Então o cálculo do perímetro vai dar, vamos lá, vamos fazer a conta. Deixa eu ligar aqui o modo equação. É importante, pessoal, é igual eu falei, se você errar aqui, você erra no dimensionamento. 3,50 metros mais duas vezes 7,90. Aí deu 22,80 metros. Aí agora o que você vai fazer é uma sala, né? Então você vai fazer o cálculo do perímetro, já que é maior, né? Ou igual, né? Perímetro dividido é uma sala, né? Então dividido por 5. Aí agora, ó, você pega 22,8 metros dividido por cada seção de 5 metros. Então, aí você pega aqui, ó, 22,8 dividido por 5. Olha, deu 4,56 metros. Aí, ó, você lembra, ó, o mindset aqui, ó, é 4,56 metros, né? Mas foca no número. Ele é racional, né? Então, qual que é o número inteiro mais próximo de 4,56, né? Então, é o 5. Então, 5 pontos. Ele é o inteiro maior mais próximo de 4,56. Porque assim, lembra que nós temos os números naturais, né? Os números que naturalmente apareceu na nossa sociedade, né? A gente tem né, um sistema aí de numeração até que razoavelmente eficiente, pelo menos aí para seres humanos, né? A contagem decimal, né? A dica é porque nós temos 10 dedos, né? E a gente começa, na verdade, o pessoal começa é por. Antigamente eu começava por zero, né? Porque você não tem nada. Depois você seria até o 10, que seria o que a gente conta como 9, né? Então, o decimal ele começou assim, tá? Então a gente. E o natural, né? Quando a gente fala de números naturais, quer dizer que números como um, 2, 3
os números entre os números naturais, né, que são os racionais, que são os irracionais também, né, eles são números quebrados ali. Então, naturalmente, né, a sociedade, eu não sei assim se tem relatos de quando que a sociedade começou a perceber isso, né, eu sei que foi algo, deve ter sido algo relacionado à economia, né? Então, então assim, os números inteiros, a diferença é que você também considera os números negativos. Porque uma coisa que não é natural é você ter a ideia de um número negativo, né? E a ideia, né? A ideia do zero também não foi uma coisa natural, né? E números racionais. Só depois, com questões aí de terras, finanças, é que o ser humano começou a pensar sobre, né, e elaborar técnicas e métodos para você quantificar isso, tá? Como se diz, fazer um recordar é viver aqui, né? Porque às vezes fica tão mecânico, né? Qual que é o número racional? Ai, por que que esse professor tá colocando esse Q estranho aí, né? É o símbolo lá. Eu não consigo desenhar ele direitinho, né? Aí você pegar no livro lá do primeiro ano, do segundo grau, você vê lá dos conjuntos dos números racionais. Inclusive, ele não é uma sequência numérica. Na verdade, é uma regra. É um número P dividido por um número Q, é um número que pode ser escrito como uma fração, né? Aí eu não me lembro o restante da regra, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Então, 5 pontos, né? E como é uma sala, né? Então, são 5 pontos, né? De 100 volt-ampere cada um. Então, ó, 500 volt-ampere, tá? Aí, do mesmo jeito, quando você seleciona aqui a área da sala num programa automático, né? Tipo Proelétrica, aí ele começa a fazer essa contagem. Desculpa aí, gente. Tomei um remédio aqui para gripe e tem tá braba. Ainda mais sexta-feira. Aí ele começa a contar, ó, sempre no sentido oposto da abertura da porta, né? É uma particularidade aí, pelo menos dos programas que eu mexi. É a mesma história, você vai ter um, dois, depois mais 5 metros, né? Dois, lá 3, 4, 5. Você pode, na hora que você seleciona lá e pede para ele lançar os pontos, ele faz mais ou menos isso aqui, né? Mas é aquela história. Ah, professor, então tudo tem que ser tomada baixa? Não. Você é que vai definir lá no programa lá, tá? Então, cada um de 100 volt-ampere. É bom sempre você escrever, tá? Volt-ampere, 100 volt-ampere. Beleza. Então, aqui a gente fez o dimensionamento, né? E a separação aqui. Na verdade, a gente está. Como é que eu posso dizer? A gente está aqui treinando para as próximas atividades. Essa primeira aqui é só você fazer essa conta e vir aqui e finalizar aqui esse cálculo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, deu certo aqui, eu pus para frente.
Ó, deu certo. Então, vamos agora, né, tirar a prova dos 9 aqui, né? Por exemplo, 6 pontos de lâmpada incandescente embutida no teto, deu 6, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, né? É, sendo duas de 100 volt-ampere, cozinha e banheiro, duas de 200 na sala. Isso daqui ele fez essa divisão. Lembra que eu falei, por exemplo, a sala, lembra que eu deixei tudo concentrado num ponto? Ele resolveu colocar duas de 100 volt-ampere. Mas, né, você pode colocar, por exemplo, quatro de 100 volt-ampere. Você tem na sala 400 volt-ampere de carga alocado para você. Então, você é que decide, o seu projetista é que decide. Ah, professor, tem que ser essa carga de 100. Na verdade, você pode escolher luminárias, né? O próprio Proelétrica ele faz isso para você, né? Ele escolhe luminárias que você pode arbitrar. Aqui tem luminária, por exemplo, ela é quadradinha assim, ó. E aí você guarda 4 pontos de luz aqui, ó. Ela fica embutida, por exemplo, você tem um pé direito, que é a altura aqui, né? Aí você tem aqui o forro. Aí no forro aqui, ó, você vai fazer um corte aqui, ó, e fica essa luminária, essa que eu desenhei aqui, o perfil mais ou menos aqui, né? E aí você pode pôr 100 volt-ampere aqui. Tem luminárias que tem duas, tem uma, tem uma que vem duas lâmpadas assim, ó, uma virada para cá, uma com foco de luz virada para cá e outro para cá. Eu já vi em ambiente de escritório, né? Inclusive, ela fica com um refletor aqui, ó, um refletor na ponta, porque se você colocar simplesmente duas lâmpadas, né, elas com a base virada aqui, né, uma para cá, outra para cá aqui. Aí a lâmpada é aquela comum, né, omnidirecional, o que que vai acontecer? Elas vão iluminar semelhante como se fosse uma só ali, né, duas circunferências ali próxima ali, né? Aí tem algumas que ela tem um refletor que aí ela literalmente joga esse ponto de luz. Por exemplo, aqui, ó, você tem uma com refletor virada para cá e outra virada para o outro lado aqui, ó. Aí ele vai iluminar mais esse ponto para cá, né, e nessa direção, e a outra, como o refletor está virado, né? Ele vai iluminar mais esse ponto aqui, ó, na abertura, e ele vai ter a abertura do refletor aqui, ó. Aí se ela fosse omnidirecional, né? Ela ia iluminar o quê? Todo o ambiente, inclusive o teto aqui, né? Teto, parede, chão. E a direcional não, ela vai iluminar no sentido do refletor aqui, que é o que você colocaria sanca aí, por exemplo, e por aí vai. Apagar aqui para não atrapalhar a gente. Então vamos tirar a prova dos 9 aqui. Será que essa dica que o livro deu aqui, né, que o exercício deu aqui, aí colocou, né, duas de 200, que é a de 400, né? O que importa é a carga total, né? Uma de 160, quarto 2, uma de 220 no quarto um, 980 aí, né? É sempre bom a gente revisar aqui, né? A gente pega da cozinha, escrever até aqui embaixo aqui, depois a gente escreve aqui. Então, ó, cozinha, 100 volt-ampere, mais banheiro, WC, 100 volt-ampere. Pessoal, esse WC aqui, ó, pessoal que trabalha aí na aviação, né?
chama o banheiro de WC, é porque faz o acrônimo WC, né? Naquele código é whisky, W é whisky, né? E o C é Charlie. Ah, eu vou ali no Whisky Charlie. Whisky Charlie é o banheiro. Que é isso? A aula com o professor Pablo é conhecimento também, né? Trivia, né? Então, você falar que vai no Whisky Charlie, você vai no banheiro. Então, ó, cozinha 100 volt ampere, banheiro Whisky Charlie 100 volt ampere, sala é o home, né? Hall. Que é isso? Tô rasgando inglês aqui. Quarto um Q1, 220 volt ampere mais o Q2, né? Quarto 2, 160 volt ampere. Vamos tirar a prova dos 9 aqui para ver se realmente essa dica aqui do livro do exercício está correta aqui mesmo. Se a gente aplicou a regra da 5410 aqui de acordo, é para ser 980 volt ampere mesmo. Então vamos lá. Aí 100, né? 100 da cozinha mais 100 do banheiro do Whisky Charlie, mais 400 volt ampere da sala, mais 220 volt ampere. Viu? Isso aqui não é tensão, isso aqui é potência, viu? Do quarto um mais 160 volt ampere do quarto 2. Realmente, ó, deu 900, então tá correto aqui, 80 volt ampere. Agora o circuito 2. Circuito 2 a gente acabou de mencionar as cargas, né? Então deu, vamos lá, vamos na mesma sequência aqui, ó. Agora, circuito 2, né? São tomadas de uso geral. Tá? Vamos ver a lapada que deu aqui. Dependendo, você se der tipo 1.500, mais de 1.500 aí, é bom você dividir esse circuito, tá? Mas assim, se for residência, pessoal, residência, por exemplo, você vai utilizar essas lâmpadas aqui. Às vezes você nem utiliza todas, né? Dependendo do ambiente que você tá, você desliga, né? Agora, se for uma empresa vai ficar ligada de dia, né? Porque dependendo se não tem iluminação natural, né? E aí já é um outro comportamento elétrico. Aí isso a gente vai falar melhor disso lá em eficiência energética, tá? Então vamos lá, banheiro. Agora, a gente estava olhando para as cargas de iluminação. Agora vamos olhar para as cargas de tomada de uso específico. Então vamos lá, ó, cozinha, ó, uma de 600, né? Duas, três. Então 6 vezes 3, 18. Ó, já dá 1.800 aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar e deixar a carga, ó, cozinha 600 volt ampere, né? Mais, não, 600 não, desculpa. 6 vezes 3, 18. 18 mais 100, né? 1.800, né? Dá 1.900. Então, aí só a cozinha, ela já, a tomada de uso geral, viu? Ela já tá boa para ser um circuito independente, tá? Então, vocês entenderam aqui, ó. 1.800, né? Mais 100, 1.900. 1.900 volt ampere, só da cozinha.
O banheiro, Whisky Charlie, 600 volt-ampere. Ó, o professor tá falando, o que que é isso? Que show da Xuxa é esse aí de Whisky Charlie? É, é o Jota Jota McQuabe, né? Então, ó lá, ó. Sala deu 4 pontos. É sempre bom você numerar aqui, viu? Eu tô enumerando para não perder a conta aqui, viu? Mas a enumeração original aqui é para o tipo de circuito, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 500 volt-ampere. Mais quarto um. Quarto um tem uma, duas, três, quatro. 400 volt-ampere. Quarto 2, né? O Q2. Vou só dimensionar a quantidade de carga aqui, né? De tomadas de uso geral, só para vocês entenderem. Quarto 2 tem o quê? Tem três, né? Isso. Três. Tá vendo que isso aqui atrapalha aqui a gente raciocinar esse. Depois vou até apagar isso aqui. Três, né? 300 volt-ampere. Então, ó, tudo. Aí é que o projetista recomenda, depois que ele dimensionar a carga, né? Ó, aqui, ó. 1.900 mais 600 volt-ampere mais 500 mais 400 volt-ampere mais 300. Olha, ó. Tá vendo? Ó? Só de tomada de uso geral, conformidade com o cálculo da 5410, deu 3.700 volt-ampere. Beleza? Aí o circuito 2 vai ter isso tudo? Eu não aconselho, viu, pessoal? Se a gente dividir por 2 aqui, ó, fica 1.850 para cada circuito. Eu ainda acho uma divisão, uma pouca divisão. O que que eu faria aqui? Agora a gente, como se diz, acabamos os cálculos, né, de carga de iluminação. Nós temos que a resposta aí, né, da atividade 980 de carga de iluminação, volt-ampere, e de carga, viu? Não estou falando circuito, carga de tomadas de uso geral, né? 3.700 volt-ampere. Aí, agora é o trabalho do projetista, né? O que que o projetista vai fazer? Se fosse eu, o circuito 2, ó, circuito 2 seria só cozinha. Então, circuito 2 1.900, né? Que é o quê? Três pontos de 600 volt-ampere. 3 vezes 600 volt-ampere mais 100 volt-ampere aqui, ó. Que aí dá 1.900 volt-ampere. Agora, circuito 3. Lembra que primeiro você pega a carga, iluminação e tomadas de uso geral. Depois você vai dividir os circuitos, né? Agora, eu, assim, para fazer uma coisa organizada,
Ah, professor, fiz diferente. Eu peguei, fiz um circuito para a cozinha, um para o banheiro, um para a sala, um para o quarto 2. Beleza, você tá certo, né? Ah, professor, eu peguei, só fiz um para cozinha, um de tomada para cozinha e o restante eu coloquei banheiro, né? Sala, quarto um e quarto 2. Será que se você, ó, tira 1.900, a gente sabe que o res... Por isso que é bom você fazer o cálculo total do de uso geral, né? Se você tira 1.900 de 3.700, né, ó, 3.700 menos 1.900, sobra 1.800, né? Eu não aconselho. O ideal seria você colocar por exemplo, do banheiro sozinho. Muitos iam falar, você está colocando só uma tomada. A questão não é a quantidade de tomada, mas é a carga alocada, né? Porque se ela vai fazer parte de um circuito, aquela tomada ali, ela vai ter, se fosse 200 tomadas e eu tivesse alocação de 600 volt-ampere para essa 200 tomadas, né? Isso, como se diz, esse é um cálculo, né? Vamos dizer assim, é um cálculo factível, tá? Mas eu colocaria um para o banheiro e outro para sala e quartos, por exemplo, né? Ou colocaria um banheiro e sala e outro quarto, um, né? Quarto um com quarto 2 junto. Então, até aqui, pessoal, pelo menos na atividade, se você fizer aqui, até na atividade aqui, ó, tá ok, eu considero sua nota ok. Mas aí você tem que fazer a divisão aqui dos circuitos. Esse é um pedido a mais aqui, ó. A atividade ela pede para você fazer isso, ó. Iluminação e tomadas aqui, né? Então, circuito 2 eu coloquei a cozinha, circuito 3 eu vou colocar o banheiro, mais sala, tá? Então é 600 volt-ampere mais 500, né? Então, faz 600 volt-ampere mais 500 volt-ampere, que vai dar a bagatela aí de 1.100 volt-ampere. Tá razoável. Agora, o que que tá faltando? Ó, a gente já arbitrou que o circuito 2 vai ser cozinha, circuito 3 vai ser banheiro e quando eu falo banheiro é a tomada de uso geral, viu? O circuito, né, 3 é seu banheiro e a sala e o circuito 4, o C4, né, vai ser o quarto um e quarto 2, tá? Então 400 volt-ampere mais 300 volt-ampere. E aí vai dar 700, né? É 4 e 3, né? Dá 7, né? Então 700. 700 volt-ampere. Beleza. Ah, então eu vou ter o circuito um vai ser iluminação com 960 volt-ampere. Eu poderia dividir essa iluminação com circuito um, circuito 2, tá? Mas beleza. Isso foi até um exemplo que o exercício deu, né? Beleza, é o circuito 2, né? O circuito 2 você poderia
é bom antes de você dimensionar o circuito 2, você dimensionar a potência das tomadas de uso geral, né? Dimensionamos, deu 3.700. Daí, agora é só você fazer a divisão, né? Lembrando que, ó, esse cozinha ficou até com uma potência alta, viu? É, mas eu vou deixar aqui para ficar localizado, né, centrado só no circuito da cozinha, o 1900. Mas eu poderia dividir ele aqui por dois, tá? Circuito 3, o banheiro e a sala, deu 1.100, né? Circuito 4, os quartos um e 2, que deu 700 volt-ampere. Agora tem o circuito 5, a gente não pode esquecer, já que é uma residência, né? Aí seria o quê? O chuveiro, né? Chuveirinho. E aí depende, né? Depende do, né, do que você. Deixa eu olhar aqui. É, não. Antigamente o pessoal pegava o único chuveiro que tinha, viu? Seja, como dizia aquela música lá do Papai Noel, né? Seja rico, seja pobre, o chuveiro que temos para hoje é o de 4.400, né? Então, antigamente era assim. Hoje em dia você tem, né, uma gama aí interessante aí de chuveiros. Deixa eu abrir no outro aqui. Tem esse aqui, ó. E ele não é nem mais essa marca aqui, viu? A Hydra comprou a Corona, né? Se não me falha a memória. Hã? Ó, Tite, ó. Temos imagens, temos informações aqui direto da Lagoa da Pampulha. Então a Corona comprou a Hydra. Olha, ó. Imagens direto aqui do professor Hipólito. Então foi o contrário, viu? É, você tá vendo aqui, ó? Parece a nave Star Trek, né? Vai fazer dobra espacial aqui, ó. Não, olha o tamanho desse chuveiro aqui. Olha aqui, professor. Olha o tamanho desse chuveiro. Vai fazer dobra espacial aqui, ó. Olha só, ó a carga dele para 220 aqui, ó. 6.400, 7.500 watts. Porque antigamente a gente só tinha o Coroninha lá de 4.400, tá? Mas aí com o tempo aí, com o avanço, o pessoal, inclusive tem até o modelo desse daqui. Esse é o modelo simplão. Ah, pelo amor de Deus, né, professor? Simplão. Ó, esse daqui, ó, tem quatro temperaturas, né? Diferente do normais aí que tem três, né? E aí tem um que ele tem uma vareta aqui, ó, de. Aí você acopla ela, você pode fazer a mudança da temperatura enquanto você estiver tomando banho. Se você fizer isso com chuveiro normal, você vai queimar a resistência. Mas tem um modelo que ele vem aqui, ó, com a vareta bem aqui. Aí você só acopla ela aqui, ó, já vem com um buraquinho para você acoplar ela. E aí é um dial. Aí você pode aumentar, diminuir a temperatura mesmo você tomando banho. É, não, sim. A NR10, igual o professor tá lembrando aqui, ó, professor, para de arrumar essas confusão aí, ó, para. Fala 300. Não, mas assim, né, o projeto é para você mudar a temperatura com ele ligado, tá? Ele suporta isso. Mas só se o chuveiro estiver falando. Mas vamos seguir a NR10, né? É melhor a gente desligar, mudar a temperatura e ligar novamente, tá? Então, assim, depende, viu? Depende muito. Se você me colocar aqui o de 4.400, ou esse de 6.400, ou esse de 7.500, tanto faz, né? O que importa é que você tem que colocar uma carga aqui, né? E o pessoal colocava o de 4.400 por
por ser o único, né? Então, 4.400. Aí o pessoal já fala watts logo, porque o fator de potência para circuitos de aquecimento, né? Como o aquecimento ele é um problema em circuito elétrico, né? Mas no caso de um aquecedor de passagem, né? O chuveiro ele é classificado como um aquecedor de passagem. No caso, ele é uma solução. Então, a potência em watts vai ser igual à potência em aparente, né? Em volt ampere. Então foi esse. Ah, professor, tem que escolher esse? Não, você vai escolher o que você quiser aí. Você precisa, né? É igual eu lembro na aula passada, a gente comentando no início da aula a filosofia, né, do projeto elétrico, a filosofia de você arbitrar sinais, né? Ou sinais não, arbitrar valores para potência, né? Porque nós temos uma gama aí grande de equipamentos, de vários tipos de potência, né? Mas eu preciso tomar uma atitude. Por isso que essa regra que a gente fez o cálculo desde a aula passada, né? De ver a área, se é maior ou menor que 6 metros quadrados, e dependendo, né? Se for para iluminação, você põe um valor, né, lá de potência e vai acrescentando 60 volt-ampere, né, para os 4 metros quadrados inteiro, né? Já para tomada, se for menor, se for banheiro e similares aí, cozinha, né, você coloca um ponto aí de 600 volt-ampere. Já se for, é, e se for maior, né, você coloca os três primeiros 600 e o excedente de 100. Aí já para tomadas, né, igual a gente viu hoje aqui, você faz o cálculo do perímetro, né? Faz o cálculo do perímetro, já para salas e quartos, divide por 5 metros. O valor que der, se for um valor inteiro, ok, mas se não for o inteiro maior mais próximo, vai ser a quantidade de pontos que eu vou ter, e para cada um desses pontos eu vou alocar uma carga com a potência de 100 volt-ampere. Então é isso, pessoal. A tarefa em si é essa daqui, ó. Mas para a gente chegar nessa potência aqui de iluminação que já está aqui, né? E na de tomada de uso geral, você tem que fazer toda essa análise aqui, esse algoritmo aqui, ó. Todo esse cálculo aqui que a gente fez. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente finalizou aqui a análise, né? Enfim, né? A análise aí da atividade um. Próxima aula a gente já passa aí para o próximo nível aí, que é o da atividade 2, tá? É... Lembrando aqui, pessoal, o... lembrando aqui, ó, que já foi deixada a pasta aqui, ó, com esse memorial exemplo aqui de cálculo, né? Que mostra o passo a passo desses cálculos, mas lembrando que é para uma outra edificação, viu? Aqui vocês têm que considerar essa que a gente viu aqui em sala de aula, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.